Então eu entendo que muita gente é o jeito de dizer, tá? Então eu compreendo quando uma criança me fala, eu compreendo quando alguém me fala isso, eu percebo que é o jeito dela dizer, mas não é que não é a realidade para ela. Mas eu não gosto muito da palavra fã. Eu sou seu fã. O fã ele carrega isso. Você parece que está mais focado no vaso do que no tesouro. Você não é... Esse fã tem um pouco dessa conotação. Repito, eu escuto isso com frequência. As pessoas que amam o Frei com carinho, aquela coisa toda. Mas eu percebo quando a pessoa me fala que é com amor, que é com carinho, que é com gratidão. Quantas vezes as pessoas com lágrimas nos olhos me falam isso? Frei, a criança chorando, falando, Frei, eu sou seu fã. Assim, eu percebo que não é a intenção dela dizer outra coisa. Eu percebo. Não estou criticando, não estou julgando essa pessoa. Mas o risco é de fato a gente entender que o vaso é mais importante. Isso está totalmente de acordo com o tema de hoje. Se tudo de bom que está acontecendo na vida de tal pessoa que eu admiro é Deus quem faz, então os méritos não são para essa pessoa. E por isso o problema do elogio, você está entendendo? O problema, se você for ler sobre humildade, você vai ver, todos os santos que falam sobre humildade vão falar o seguinte com você: cuidado com o elogio. Porque quando alguém te elogia, agora vamos botar na prática. Se o querer não veio de mim, e se o executar não veio de mim, tudo veio de Deus, aí quando a pessoa te elogia, ela elogia você, ela elogia o vaso. Ei, peraí, tá errado. Mas o errado é quando você acha que você fez mesmo. Aí o elogio, quando você pega pra você. Porque não tem problema você ser elogiado, desde que você saiba lidar com o elogio. Aliás, é bom elogiar as pessoas. Elogie. É tão bom quando você fala: mãe, como tá? Eu gosto, por exemplo, quando tem alguma coisa que nos encanta, é bom elogiar. Mãe, obrigado por essa comida maravilhosa que a senhora fez. Obrigado. Mãe, tava maravilhosa. O marido fez coisa boa. Elogia o marido, elogia a esposa, elogia. Só que aquele que recebe o elogio é o perigo. Porque o que recebe o elogio falando: nossa, Frei Gilson, você pregou muito bem hoje. Tá bom, eu preguei, obrigado pelo seu elogio. Você está louvando a Deus, você está glorificando a Deus, você está reconhecendo, você está elogiando. Agora, quem recebe elogio deve falar: mas eu sei que eu não preguei por causa de mim. Se eu quis pregar, foi Deus que me deu a graça de pregar. Se eu executei bem, é porque Deus pregou bem em mim. Então assim, tudo é para Ele. Obrigado, Jesus. Toda a glória, toda a honra, toda a vitória é tua. Toda a graça, todo o reconhecimento é teu. E isso não é fácil fazer, porque precisa de humildade, precisa se esvaziar de si mesmo. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 6. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que bonito. Deus tem diversas operações. Em mim Deus opera de um jeito, em você Deus opera de outro. Não é tudo igual. Deus opera em cada um de uma forma diferente, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em todos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Assim, nem o que planta é alguma coisa. Olha que interessante. Porque estão... aliás, vamos ler do 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz... Então lá na comunidade de Coríntios estavam dizendo assim: eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo. Não é isso um modo de pensar totalmente humano? Exatamente o que eu preguei. Porque Paulo, um homem de Deus. Minha gente, vocês imaginam Paulo, um homem de Deus. As pessoas louvavam pela vida de Paulo. Paulo, você está convertendo todo mundo. Paulo, você está salvando todo mundo. Paulo, você tá arrebentando, Paulo, na evangelização. Gente, Paulo foi um dos maiores pregadores que esse mundo já viu.
Então você imagina o povo em cima de Paulo. Paulo. Só que aí os outros gostavam mais de Apolo. Tinha os outros que não gostavam tanto de Paulo, gostavam mais de Apolo. Então Apolo. Até os dias de hoje nós temos isso. Mas o que é isso? Focado em... Tinha muita gente focada em Paulo, focada em Apolo, focada em Paulo, focada em Apolo. Aí vem Paulo e começa a falar. Pois quem é Apolo? Quem que é Apolo? E quem é Paulo? Simples servos. Gente, Paulo é extraordinário, né? Você está focando no vaso, meu filho. O que a gente é? A gente é servo. Simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé. Sim, algo importante aconteceu. Foi por causa de Paulo que você abraçou a fé. Foi por causa deste que você abraçou a fé. E é por isso que você tem reconhecimento por essa pessoa. Você é por causa de tal fulano de tal que você encontrou Deus. É por causa disso, daquilo que você encontrou a Deus. Glória a Deus, que foi através dessa pessoa, através daquele padre, através daquele bispo, através daquele pregador, através dele você encontrou Deus. Paulo está reconhecendo isso. Sim, somos simples servos, por cujo intermédio abraçastes a fé, e isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. E eles só foram capazes de fazer isso porque Deus deu essa graça para eles. Agora preste atenção, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Eu fiz uma coisa, o outro fez outra, mas é Deus quem está fazendo crescer. Gente, isso aqui é importante para tirar a competição do meio de nós. Isso aqui é bom para tirar a competição. Primeiro, na evangelização, é bom que todos estejam fazendo alguma coisa e todos estejam fazendo diferente e nós estamos todos juntos. Um planta, um rega, mas todo mundo tem que entender, não é obra nossa, é obra de Deus. É Deus quem faz crescer. Então Paulo está com a consciência corretíssima. Esse poder não vem de mim, esse poder vem de Deus. Nós somos simples servos. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Nós somos simples servos. Olha, eu estou plantando, o outro tá colhendo, mas é Deus quem faz crescer. Entenda isso, minha gente. É Deus quem faz. É bonito ver a ação de Deus nos homens, como Deus usa os pregadores, como Deus usa os sacerdotes, como Deus usa os bispos, mas na verdade é Deus quem faz crescer. Versículo 7, preste atenção. Assim, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas só Deus é bom, só Deus que faz crescer. O resto é vaso, é simples servo. Você está entendendo ou não? Então quem é Frei Gilson, minha gente? É nada, é simples servo. Quem é você? Nada, somos simples servos. Então agora estamos fazendo a nossa parte, mas é tudo Deus quem faz. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, só Deus é alguma coisa, é Ele que faz crescer. Tá ficando claro, sim ou não? Ficou muito claro? Na verdade nós somos fracos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, Paulo está falando, Jesus me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu sou um vaso quebrado, eu sou um vaso simples, eu sou um pecador, eu sou fraco, mas Deus mesmo assim te escolheu. E aqui está a beleza. Deus escolheu você, vaso simples, humilde, para fazer a obra dele. É na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Eu quero pegar só essa passagem. Mesmo você sendo fraco, Deus atua em você. Só que a força que está em você não veio de você, porque você é fraco.
Mas mesmo assim Deus te escolheu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 1. O que é o estulto no mundo? Mas Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Então, em outras palavras, a gente chegou à conclusão nessa pregação: eu não sou nada, Deus é tudo. Mas o que nada é, Deus escolheu. Ei, para que Deus precisa de mim aqui? Eu tô aqui nessas câmeras me olhando, com internet, mais de 60 mil pessoas me acompanhando. Para que eu tô aqui? Deus não podia estar aqui, Deus podia estar aqui, Deus podia dar um jeito de aparecer aqui e falar com vocês. Mas sabe por que eu tô aqui? Sabe por que eu tô aqui? Sabe por que eu tô aqui? Porque o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu. Como também aquelas coisas que nada são, para destruir aos que são. Sabe por que eu tô aqui? Porque o que é estulto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Versículo 29. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Isso aqui tem a ver com quebrar o nosso orgulho. Então para que eu sendo tão fraco tenho tanta força? Como é que eu sendo tão fraco Deus age tão poderosamente em mim? Então tudo isso para que você nunca se orgulhe. Para que você tenha clareza de que não é você, não é você, não é você. Frei Gilson, não é você. Frei Gilson, não é você. Não é você. No dia que eu esquecer disso, eu entrarei no pecado de orgulho e eu vou cair, porque os orgulhosos caem. Pode olhar aí, pode olhar. Ei, pode olhar aí. Quem muito se arvorou, quem muito começou a ficar muito vaidoso, achando que é ele que faz, ele é o cara. Pode olhar, todos caíram. E vai continuar caindo. Porque o caminho de um orgulhoso é a queda. Os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Última passagem. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Somos fracos. Mas em Jesus nós podemos tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. O que está escrito aí na sua Bíblia? Tudo posso naquele que me conforta. Nós não somos nada. Simples servos, vasos de barro. Não somos nada. Mas Ele nos escolheu para atuar em nós, para operar em nós, para fazer maravilhas em nós. E sim, nós vamos tocar a vida de muita gente. A sua vida vai tocar a vida de muitas pessoas. A graça de Deus vai passar por você. Você é como que um cano. E a água é Ele. A água é Cristo. E a água vai passar por você, que é o cano. E é importante que você não esteja obscurecido com o pecado. Um cano tampado pelo pecado, com sujeira de pecado. Então quanto mais limpo você tiver, mais a água vai passar. Mas você é só um cano. A água é o mais importante. A água passa por você, mas não é você. Você não é a água, você não é a luz. Você não é a luz, você não é a água. Você não é o tesouro, você é o barro. Você é o vaso de barro, você é o servo. Você não é nada, mas Deus escolheu o que nada é para confundir aqueles que são. Eu sou fraco. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Volto ao livro só para terminar de ler e terminamos a pregação. Não se
E quando ele afirma isso, São Paulo não está falando do místico, nem eu diria do profissional, que sempre evocamos do grande santo. Ele está falando do cristão. Não se trata de dizer, eles se enganaram, quiseram dizer outra coisa, eles sabiam bem o que queriam, o que diziam ao retomar isso. É Deus quem realiza o que quer, o querer e o fazer. Sem mim nada podeis fazer. É o Espírito que age em vocês. O que é o cristão? Dirá São Paulo, é aquele em quem habita o Espírito, é aquele que é movido pelo Espírito. Amém. O Filho de Deus é caracterizado por isso. Ele é movido pelo Espírito de Deus, como vocês podem ver. Não colocamos essa ação de Deus num modo extraordinário, no gênero das visões. Colocamos essa ação em todos os atos da vida cristã. De fato, Santo Agostinho e Santo Tomás nos dizem que, sem uma moção do Espírito, sem uma atividade do Espírito, no nosso plano psicológico, não podemos realizar um ato sobrenatural. Deus é sempre nosso colaborador. Somos sempre os colaboradores de Deus. Então o que você é nessa história toda? Você é simplesmente o colaborador de Deus. Mas é Deus quem faz crescer, não é você. Quem faz crescer os seus filhos é Deus. Quem faz o seu casamento ir para frente é Deus. Só que é claro, o que você é nessa história? Você é o colaborador. Colabore. Ouça a voz dele, abra a porta, e quanto mais você colaborar, olha que interessante, quanto mais você colaborar, mais Deus vai fazer, mais Deus vai querer e executar na sua vida. Amém? E eu quero colaborar mais com Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que tem um livro, nós estamos na página 94. Página 94. Eu já começo lendo o livro. Pessoas envolvidas em intensa atividade exterior não enfrentam dificuldades especiais para estabelecer esse contato com Deus. Pelo contrário, ao lermos Santa Teresa d'Ávila, percebemos que a imersão nas profundezas de Deus pressupõe justamente esta atividade. Quando buscamos a Deus para nós mesmos, para a nossa paz, alcançamos uma certa profundidade. Porém, quando buscamos em benefício dos outros, após nos dedicarmos à expandir nossa ação, alcançamos profundezas ainda maiores. São João da Cruz vai mais além afirmando: se queres ser purificado, para ele ser purificado significa receber essa ação de Deus nas profundezas da alma. Deves primeiro prestar grandes serviços a Deus, deves merecê-lo através da atividade da devoção. E é o que habitualmente ocorre. Os grandes apóstolos são recompensados com purificações e com uma imersão nas profundezas de Deus. Portanto, aqui não há uma oposição. Tudo se harmoniza perfeitamente. A Lumen Glory que recebemos no céu será proporcional à nossa caridade. O que é essa Lumen Glória? É uma visão onde você vai ver a glória de Deus. Um dia você vai ver a glória de Deus. Os contemplativos não verão melhor. A Lumen Glory não é uma continuação da ação de Deus pelos dons do Espírito Santo. No céu haverá uma influência de Deus pelos dons do Espírito Santo que talvez venha completar o restante, mas o essencial será a Lumen Glory.
proporcional à nossa graça. Sim, é isso que fará com que no céu os intelectuais sejam iluminados acerca de Deus por pobres almas que não são e nunca foram intelectuais, mas que simplesmente têm uma graça mais desenvolvida. O que importa é desenvolver a nossa caridade sobrenatural. É isso que determinará nossa capacidade no céu. Como se tornar uma alma na qual o bom Deus atua? Pois os dons do Espírito Santo são vazios, são uma vela, um funil, uma potência receptiva. Eles não são nada, é preciso o sopro de Deus para animá-los. Como provocar esse sopro de Deus? É necessário que ele queira. E o bom Deus quer quando Ele quer. Ou será que, às vezes, haverá maneiras de obrigá-lo a querer? Sim, podemos obrigá-lo a querer de certa forma. Veja, eu já li a parte de hoje. Eu queria meditar com você hoje sobre a visão beatífica. Quando o livro trouxe esse Lumen Gloria, é a visão beatífica. Ou seja, hoje você não vê a Deus. Lembra? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Abra a sua Bíblia, vamos retornar a este texto. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Então veja, na terra nós precisamos de fé. E é interessante porque no céu você não vai precisar de fé. A fé é a certeza daquilo que não se vê. No céu você verá. E portanto não precisará mais de fé. Amado irmão e amada irmã, nesta terra você tem fé. Sem ver você acredita. Sem ver você crê. Mas veja, não temos a visão. A fé é a certeza a respeito do que não se vê. Não se vê. Então eu não vejo a Deus. Só que eu quero te dizer uma coisa. Essa realidade de não ver Deus é somente nesta terra. Então você não vê Deus. Hoje nós estávamos no Rosário. O Zé Neto me perguntava, inclusive, como saber que Deus está comigo? Por que essa pergunta? Porque eu não vejo Deus. Tem horas na minha vida que eu não vejo Deus. Eu não vejo que Ele está comigo. Deus está comigo porque eu não estou vendo, porque eu não estou sentindo. Veja, mas não é porque você não está vendo, porque você não está sentindo, que Deus não está com você. Deus está com você. Só que veja, enquanto você caminhar nessa terra, você não caminhará pela visão. Não terá visão. Você não verá Deus, não veremos a Deus. Até mesmo agora, estávamos rezando o rosário diante da Eucaristia. Nós sabemos que ali é Jesus. Por que nós sabemos que ali é Jesus? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo. Porque Jesus disse, este vinho, isto é o meu sangue. Jesus falou que é. E porque Ele falou que é, eu acredito. Mas ao mesmo tempo eu não vejo. Eu olho e vejo pão, eu olho e vejo vinho, mas não é mais pão, não é mais vinho, é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo. Só que eu quero te dizer uma coisa, um dia você verá. Então a Bíblia nunca enganou você, ela sempre disse, você não vai ver, você não vai ver. Nesta terra nós caminhamos não na visão, mas nós caminhamos na fé. Mas há uma promessa que um dia você verá. Abra sua Bíblia. Em João capítulo 14. João 14, 3. Aqui há uma promessa. E Deus nunca deixou de cumprir uma promessa. Aqui a promessa é o seguinte: depois de ir e vos preparar um lugar,
Então veja bem, Jesus está voltando para o céu. Jesus está voltando para o Pai. Jesus está voltando para o Pai. Então, depois de ir e vos preparar um lugar. Então ele está dizendo que vai preparar um lugar para nós no céu. Essa é a promessa de Deus para você. Eu vou preparar um lugar para você no céu. E voltarei e vos tomarei comigo. Então presta atenção, ele está indo, ele está preparando um lugar para você. Agora a promessa outra é que ele vai voltar e vai nos tomar. E tomarei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Isso aqui é promessa de céu para você. E por que Deus já está preparando um lugar no céu para você? Porque este é o lugar que Ele predestinou para você. Jesus não predestinou a condenação para você. Jesus não quer que ninguém esteja no inferno. Tem gente no inferno? Tem. Segundo a Sagrada Escritura, tem. Quando Jesus fala, por exemplo, o caminho do céu é uma porta estreita e são raras as pessoas que entram, mas o caminho do inferno é uma porta larga e muitos entram por aí. Então quando Jesus fala muitos entram por aí, é porque sim, no inferno tem muita gente, mas não por culpa dele, mas não por escolha de Deus. Porque qual é a escolha de Deus? A escolha de Deus é que todos cheguem à salvação. A escolha de Deus é que todos sejam salvos. Você já está em João capítulo 3, abra aí sua Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, Deus enviou o seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer vida eterna para você. Só que para entrar na vida eterna, guarda aí essa palavra, João 3, guarda essa palavra. E vamos voltar a João 14. Porque depois de Jesus fazer a promessa do céu, que está preparando um lugar para a gente, que vai voltar para nos buscar, então João 14, 4. E vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. Então Jesus está falando o seguinte: eu vou para o céu, eu vou voltar para o Pai, e você conhece qual é o caminho para ir para lá. Porque veja, gente, tem um caminho para ir para o céu. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer jeito. Não é por qualquer caminho. Não são todos os caminhos que levam ao céu. Eu queria que você entendesse isso. Não são todos os caminhos que levam ao céu. Se alguém te falou isso, está mentindo. Porque quem falou de céu para você é Jesus. E Jesus falou agora para os seus discípulos. E vocês sabem qual é o caminho. Aí Tomé fez uma pergunta importante para nós. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos nem para onde vais. Como é que podemos conhecer o caminho? Então Jesus começou a falar de céu. Jesus começou a falar de um caminho para se chegar ao céu. E aí Tomé está falando: mas não sabe nem para onde você vai, nós nunca fomos lá, ninguém tinha ido para o céu. Como é que a gente pode conhecer o caminho? E aí Jesus dá uma resposta que você nunca pode esquecer. Jesus dá uma resposta que você nunca pode esquecer. João capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu a Tomé e para todos nós: Tomé, Frei Gilson, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Tomé, ninguém vem ao Pai senão por mim.
Em outras palavras, Jesus está falando: você quer ir para o céu, Tomé? Você quer ir para o céu, discípulo? Você quer ir para o céu, Frei Gilson? Então só tem um caminho, o caminho sou eu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você for por um outro caminho que não seja o meu, você não vai chegar no céu. Se você acreditar em outra verdade que não seja a minha, você não achará o céu. Se você quiser uma outra vida que não seja a minha, você não encontrará o céu. Porque ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, isso está determinado. Não tem outro caminho para se chegar ao céu se não for por Jesus, por meio de Jesus, por meio deste caminho, por meio desta verdade, por meio desta vida. É por isso que pedi para você deixar marcado João capítulo 3, versículo 17. João 3,17: pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus quer que você vá para o inferno? Não. Só que para ir para o céu só tem um caminho. O caminho é Jesus. Só tem uma verdade. Se você acreditar na verdade do mundo, você vai se perder. Se você acreditar nas ideologias do mundo, você vai se perder. E por que eu digo que você vai se perder? Porque o que o mundo ensina é totalmente diferente do que Jesus ensina. Então alguém tem que estar errado. Ou Jesus está errado, ou o mundo está errado. E aí o que você prefere acreditar? Que Jesus está errado ou que o mundo está errado? Porque o mundo fala uma coisa, Jesus fala outra. Quem está errado? Os dois não podem estar certo. Os dois não podem estar certo. Agora eu, Frei Gilson, eu acredito no meu Deus, naquele que morreu na cruz por mim. Porque ele está me falando: Frei Gilson, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por que Jesus está falando isso? Porque ele já sabia que haveriam outras propostas. Ele já sabia que haveriam outras propostas. Ele já sabia que haveriam outros caminhos, que iam propor para você outros caminhos. Ele já sabia que iriam propor para você outras verdades. Ele já sabia que iriam propor para você uma outra vida. E aí você tem que saber uma coisa: só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele.